adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. O livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A profecia do derramamento do Espírito Santo, que o apóstolo Pedro fala em um dos seus primeiros sermões no Atos dos Apóstolos, estava se referindo ao derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel. Eu quero te convidar nessa noite a que você esteja junto comigo nesse culto, esteja adorando o nome do Senhor comigo, e que o derramado do Espírito Santo profetizado por Joel e realizado através do Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, seja também presente nos nossos dias. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e juntos orarmos ao Senhor. Pai Celeste, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor permite a tua igreja se reunir, mesmo que de maneira online, ó Pai, para engrandecer o teu nome, para adorar o teu nome, para dizer o quanto que o Senhor é importante para nós, para dizer ao Senhor que estamos dispostos a ouvir o Senhor, para clamar ao Senhor pela tua presença no nosso meio, para clamar ao Senhor pela presença do Espírito Santo em nós, para que o teu poder, a tua grandeza, o mover do Espírito, o derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja, seja real em nossos dias. Pai Celeste, nós reunidos aqui como igreja, queremos declarar a sua grandiosidade. Queremos, ó Pai, nos humilhar e dizer ao Senhor que somos totalmente dependentes de Ti. Eu e os meus irmãos, ó Pai, reunidos cada um nas suas casas, declaramos que só Tu
és o nosso Deus. Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente no meio da nossa igreja, que o Senhor se faça real nos nossos dias, nesses dias de tantas dificuldades, de tantas crises, de tantas doenças, de tantos problemas econômicos, ó Pai, de tantos sofrimentos, de tantos medos, de tantas angústias, Pai, aonde o ser humano, Senhor Deus, não consegue mais se tocar, ó Pai, pelo medo, pela angústia, pelo mal que sobressai sobre nós. Nós te pedimos, Deus, venha com Teu Espírito Santo nos trazer a paz. Venha com Teu Espírito Santo nos trazer sabedoria. Venha com Teu Espírito Santo nos guiar, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Meu irmão e minha irmã, você está reunido junto comigo e nós estamos começando mais um culto e eu quero te cumprimentar na paz do Senhor. Como você viu, a nossa música, a nossa oração, ela tem um tema muito claro, que é a pós-ressurreição de Jesus Cristo. Nada teria sentido se Jesus Cristo apenas tivesse morrido numa cruz e não tivesse deixado outro Consolador, não tivesse deixado o Espírito Santo nos nossos dias para nos guiar. A morte de Jesus Cristo tem um significado, a ressurreição de Jesus Cristo tem um outro significado. Você participou domingo passado da celebração da Páscoa e o Espírito Santo vem trazer para nós uma mudança, um novo rumo, uma mudança de comportamento. E o meu desejo é que esse culto, você reavive na sua memória essa mudança e esse mover do Espírito Santo na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. E eu te convido a cultuar o nome do Senhor junto comigo. Meu irmão e minha irmã, eu quero fazer agora uma oração específica de agradecimento pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Sempre existe aquele temor, né, de como é que nós vamos continuar a nossa comunhão, como é que nós vamos continuar as vivências da igreja, como é que vai ser daqui para frente. E uma coisa que eu tenho percebido é que a igreja tem se mantido fiel. Ela tem se mantido fiel nas suas ofertas de sacrifícios, nos seus dízimos, e a igreja até aqui ela tem se mantido. E eu gostaria de te convidar, junto comigo nesse momento, a fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. E especificamente também colocar aqui as doações que têm sido feitas de cestas básicas e de ofertas adicionais, para que a nossa igreja consiga ser um canal de bênção nesse momento que tem muitas famílias já passando por dificuldades. E a gente vai ter outros testemunhos, você vai receber isso através da lista de distribuição, de famílias, de pessoas, de crianças que têm recebido mantimentos para suas casas, pessoas que têm ficado sem emprego, têm ficado sem dinheiro e que entra naquela situação desesperadora do ser humano, de que é buscar e correr atrás do alimento. E nós, como igreja, temos sustentado algumas famílias, temos podido ser bênção. E eu quero agradecer nesse momento por você que tem entendido e sido desafiado pelo Senhor e tem ofertado mais do que o de costume, tem doado mais daquilo que você fez até agora. E eu quero te convidar a baixar sua cabeça e pedir que o Senhor venha trazer a direção correta de todas essas ofertas que nós temos recebido aqui. Pai Celeste, estamos reunidos aqui e queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem colocado em nós um espírito de generosidade, um espírito de compaixão, um espírito de amor, de misericórdia. E a sua igreja tem se levantado, o Senhor tem levantado pessoas no nosso meio que tem levantado a bandeira, ó Pai, da compaixão e da misericórdia. E Deus, como é gratificante, ó Pai, poder ofertar e poder doar e saber, ó Pai, que pessoas têm tido mantimento nas suas casas, que pessoas têm sido abençoadas pela nossa igreja. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor aumente isso em nós, que o Senhor envolva toda a igreja, que todas as pessoas, Pai, que estão nesse momento orando comigo, sintam, Pai,
o propósito, sintam, Senhor Deus, o desejo, entendam a missão da igreja de ser sal da terra, ó Pai, de ser aquele que traz o conforto, que traz o refrigério, aquele que traz a paz. É isso que nós devemos ser como igreja, e nós temos sido, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor tem derramado de generosidade sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, e nós temos sido agraciados pelo Senhor por poder ser instrumento de bênção, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha a abençoar a nossa igreja ainda mais. Que nós nos levantemos, ó Pai, comprometidos com a Tua causa, que nós nos levantemos comprometidos com a unidade do Teu Espírito, que nós nos levantemos, ó Pai, comprometidos, ó Pai, em erguer essa bandeira do cristianismo, em dizer que Jesus Cristo é o único, ó Pai, que pode ser diferença na vida dessa nação, Pai, diferença na vida de Jundiaí, diferença na vida das pessoas que precisam tanto de alguma coisa e não sabem o que quer. Pai Celeste, que Teu Espírito Santo mova ainda mais a nossa igreja, para que nós ofertemos mais, para que nós compartilhemos mais, para que nós nos importemos mais uns com os outros, ó Pai. E que tudo isso, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Não para o crescimento de qualquer um de nós, mas para que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Eu te agradeço, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, todas as ofertas, todos os dízimos, ó Pai, que foram colocados na conta da Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí durante essa semana. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos mantido de pé. Em nome de Jesus é que eu oro. Eu quero te convidar, mais uma vez, a ler um texto comigo, que está em Atos, capítulo 2, e nós vamos estar lendo do versículos 1 até o 12. A vinda do Espírito Santo. Como eu disse, a profecia de Joel se cumpre. E em Atos capítulo 2 você tem a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Essa foi a primeira narração do Pentecostes. E eu gostaria de terminar esse momento com a pergunta que foi feita no versículo 12. O que será que isto quer dizer? A vivência do Pentecostes, ela não foi assimilada num primeiro momento pelas pessoas. Mas existia uma pergunta que não se calava: como que eles falam em línguas e eu ouço na minha própria língua? E isso causava uma perplexidade, um não entendimento do que era aquele momento. E o que isso quer dizer na história de Deus? E eu quero fazer uma reflexão sobre
os momentos atuais. Eu estou aqui junto com o pastor Eduardo, com o Lucas e com o Roberto gravando. E a mesma pergunta eu faço para os irmãos que estão assistindo ao culto, que estão participando comigo. O que o momento atual quer dizer? O que quer dizer esses bancos vazios aqui? O que quer dizer você na sua casa? Talvez nós estamos perplexos e atônitos e com medo e angustiados, assim como essas pessoas estavam vendo aqui a descida do Espírito Santo, porque não entendiam que aquilo ali ainda era um mover do Senhor. E não cabe a mim querer dar respostas para vocês agora, mas cabe a mim, como um líder, te chamar a clamar pelo nome do Senhor. Cabe a mim chamar você, meu irmão, para que nós nos juntemos como comunidade e busquemos mais a Deus. Nunca a igreja precisou estar tão unida como agora. Nunca a igreja passou por um momento desse de estarmos dentro de um templo sem ninguém. O que isso quer dizer para você? Eu quero te convidar nesse momento a participar de mais um momento de oração, onde que o pastor Eduardo vai estar nos conduzindo. E nós vamos estar orando pelos momentos atuais que nós estamos passando. Você deve estar talvez com muitas dificuldades no seu trabalho, talvez você está com dificuldades dentro da sua própria casa, talvez você não está entendendo ainda do que tudo isso quer trazer para nós. Mas nós vamos clamar agora para que Deus venha ter misericórdia da nossa igreja. E que esse momento de mudança, esse momento de olhar para a igreja de uma outra forma, ele venha trazer em nós, sim, um mover do Espírito Santo. Abaixe só a cabeça agora e vamos orar ao Senhor. Altíssimo e poderoso Deus, nós nesse instante gostaríamos de colocar, ó Pai, a sua igreja, ó Pai, diante do teu altar. Sabemos, ó Pai, que nós vivemos um tempo difícil, um tempo, ó Pai, em que não estamos, ó Pai, juntos fisicamente, mas nós estamos, ó Pai, de coração, ó Pai, próximos, Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, com cada família. Talvez, ó Pai, os irmãos, ó Pai, ou a pessoa, ó Pai, que está me ouvindo aqui, através dessa oração, ela esteja, ó Pai, fazendo algumas perguntas, Pai, fazendo, ó Pai, algumas indagações, ou do porquê, ó Pai, que isso está acontecendo nesse período, o porquê, ó Pai, pessoas têm morrido, porquê pessoas estão enfermas, porquê, ó Pai, pessoas, ó Pai, não têm atendimento nos hospitais, porquê, ó Pai, pessoas, ó Pai, não têm o seu pão, ó Pai, de cada dia. E nesse instante eu gostaria de colocar, ó Pai, diante de Ti, as crianças dessa igreja. Gostaria de colocar diante de Ti os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, os senhores, ó Pai, da nossa igreja. Gostaria, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, através do Seu Espírito Santo os abraçasse, que através, ó Pai, do amor do Senhor, ó Pai, derramasse do Seu amor em cada família, e que também, ó Pai, a graça de Jesus, ó Pai, chegue, ó Pai, a cada um. Sabemos que muitas vezes o medo bate em nós, chega até nós, e muitas vezes nós não sabemos como agir, mas nós aqui, ó Pai, pedimos que o Senhor, ó Pai, intervenha, e que o meu irmão e a minha irmã, Pai, possam ver, ó Pai, o manifestar do Senhor a cada instante das suas vidas. No partir do pão em suas casas, no ler a palavra do Senhor em suas casas, nas brincadeiras, no assistir a televisão, no tomar banho, em cada momento, no dormir, o cuidado do Senhor com cada um. Que o Senhor, ó Pai, abençoe e guarde cada um. Que nenhum mal, ó Pai, chegue à casa dos meus irmãos. Que nada, ó Pai, de mal, ó Pai, aconteça a eles. E a esse
irmão que está ouvindo. Nós aqui, enquanto igreja, abençoamos, em nome de Jesus, o Santo de Israel, aquele que morreu por nós para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Igreja, é muito bom estar aqui no templo. Faz muito tempo que eu não pisava aqui. E é um pouco triste ver os bancos vazios. Só que eu sei que a gente pode estar em união apesar da distância. Eu sei que quando a gente canta em uma só voz, a gente cria um vínculo, mesmo que a gente não se veja, porque Deus com certeza está ouvindo. Ele é onipresente, onipotente, e com certeza Ele
Amém, igreja. Espero que você tenha conseguido louvar o nome do Senhor junto comigo. Eu aqui, como eu e o Roberto, né, somos os únicos dois que presencialmente estávamos aqui cantando com o Lucas, mas eu sei que você na sua casa também participou. A gente vai ler agora a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3, dos versículos 11 até o 26. A palavra do Senhor diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu, e este homem que vocês estão vendo e bem conhecem, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao que é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Celeste, eu te peço nesse momento que a leitura da palavra que foi feita, Pai, seja primeiramente para a nossa edificação e exortação, mas que esse culto, Pai, sirva, Senhor Deus, para que cresçamos, para que mudemos, para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Sirva, Pai, para que nós, como igreja, consigamos seguir os passos de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que esse momento de reflexão e de leitura, e de meditação e de oração, seja para o crescimento da Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi a seguinte frase: é inocente buscar, trabalhar e correr atrás do dinheiro para ficar rico. É coerente e é consequente buscar poder para ficar rico. Essa frase eu li
e me fez pensar um pouco, né, que a grande busca do ser humano necessariamente não é ficar rico, mas é desfrutar daquilo que o dinheiro pode nos dar, que na verdade é o poder de ter. O poder de ter. É isso que o dinheiro proporciona. E a pessoa mais avançada, mais inteligente, mais astuta, ela necessariamente não trabalha para ganhar o dinheiro para ficar rico. Ela vai atrás daquilo que lhe dá poder para que ela consiga obter o dinheiro de uma forma mais rápida. Isso me faz pensar um pouco se não é essa a grande disputa da humanidade durante toda a sua história. Quando eu começo a refletir, eu penso primeiramente em Adão e Eva, na sua tentação, eu penso na Torre de Babel, a tentativa do ser humano de chegar a Deus, eu penso em Moisés subindo e descendo com as tábuas da lei, e quando chega lá embaixo tem um bezerro de ouro, e todas essas foram tentativas de se colocar no lugar de Deus. A história da humanidade está repleta de pessoas que tentaram se colocar no lugar de Deus, mas não apenas se colocar. As pessoas tentaram ser Deus. E eu quero te lembrar aqui a história de Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e que um dos grandes momentos sobrenaturais da imposição do poder de Deus sobre o povo se dá num momento onde o rei Nabucodonosor exige adoração e pessoas que confiam sua fé plenamente nesse Deus se negam a essa adoração e pagam com a sua própria vida no entendimento do ser humano. Mas Deus os livra. E a perplexidade do rei Nabucodonosor se dá quando ele faz a pergunta para os soldados: nós não jogamos 3 homens na fogueira? Sim, responde o soldado. Por que eu vejo 4? O que está por trás de tudo isso, na verdade, é a busca de um rei de se identificar com Deus. E isso é muito comum na história, principalmente na história egípcia, dos faraós, aonde os faraós queriam se perpetuar, e para se perpetuar na história, eles querem ser chamados de deuses. Mas o que isso tudo traz para nós hoje? É que tem um segundo momento na história que nos faz refletir, que o ser humano, na sua consciência de que ele propriamente não consegue ser Deus, ele então começa a negar esse Deus. O que o Pentecostes representa dentro da história do cristianismo? Representa a vinda de, como o próprio Jesus Cristo diz lá em Mateus, a vinda do outro Consolador. O Espírito Santo, ele tem um objetivo muito claro com a morte e ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. Ele vem para ser aquele que vai dar continuidade ao trabalho de Jesus aqui no nosso meio. E que trabalho é esse? Se não buscar que a igreja seja o movimento influenciador de Jesus no nosso meio, para que aqueles que tentam negar a presença do Senhor não ganhem relevância. É só assim que a igreja tem propósito. Ela cultua a Deus, ela é exemplo de seguir a Jesus Cristo, mas se ela não tiver o propósito de continuar a fazer a influência que Jesus Cristo teve enquanto esteve no nosso meio carnal, a igreja ela perde a sua relevância. Mas o que isso tudo tem a ver com o texto que você leu? Eu gostaria de te posicionar um momento. Nós lemos ali Atos capítulo 2, na nossa liturgia, que necessariamente narra a descida do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam reunidas. E aquilo ficou tudo muito confuso. As pessoas, num primeiro momento, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E, no meio da confusão, no meio
da situação de pessoas achando que eles estavam bêbados, pessoas achando que era inconcebível você ouvir uma pessoa falando numa língua e você ouvindo em outra, aquele momento de total incapacidade de compreensão. A gente tem o primeiro momento onde uma pessoa decide se levantar e explicar o que está acontecendo, e isso se dá logo depois da narrativa do capítulo 2 que você viu. Pedro tem a iniciativa de se levantar com os outros 12 apóstolos e explicar o que estava acontecendo. E num segundo momento, depois que 3.000 pessoas são batizadas, se convertem, e há no capítulo 3 a cura de um homem coxo em Jerusalém, e logo depois dessa cura, as pessoas também não entendendo o que era aquele momento de cura daquele homem que era coxo, e de repente começa a caminhar normalmente, e Pedro novamente se levanta, e aqui a gente entra na narrativa propriamente dita da pregação do apóstolo Pedro. E a primeira coisa que o Pedro enfatiza é a negação do povo de Israel com relação a Jesus Cristo. Como eu disse, na história, tanto do cristianismo ou do povo de Israel antes do cristianismo, como na própria história do ser humano, sempre houve essa tentativa de centralizar a importância do homem em si mesmo. O problema é o seguinte, que quando o ser humano ele começou a negar Deus, sempre houve um combate muito grande por parte de quem acreditava em Deus. Só que surgiu na história um movimento, e eu vou destacar aqui 3 deles, que eles fundamentam realmente a negação de Deus como uma não necessidade do ser humano de precisar de Deus, só que ele também faz um movimento contrário. Ele diminui a importância do ser humano. O primeiro momento que eu gostaria de destacar foi um homem chamado Nicolau Copérnico. Para quem gosta de ciência vai saber do que eu estou falando. O Nicolau Copérnico, ele foi um homem que trouxe muito problema para a igreja da época. Por quê? Porque até Nicolau Copérnico, o entendimento era de que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. A centralização era a Terra, e a centralização, quem que era? Era o ser humano. E Nicolau Copérnico, com a sua ciência, ele vem e mostra para o ser humano que necessariamente não é isso. Ele vem e mostra que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol, colocando o Sol como uma estrela mais importante do que a Terra. Um segundo homem que veio, através da ciência, trazer um problema seríssimo para a religião, foi um homem chamado Charles Darwin. Porque ele veio falar um problema que até então era resolvido pela religião, independente se é cristão ou não, que é o problema da criação. Só que ele trouxe, através de ciência, a concepção de que existe uma seleção natural do ser vivo, e que o homem ele evolui para sobreviver. E quando ele traz essa concepção lógica e que traz uma concepção existencial muito complicada para nós, ele vem de uma outra forma dizer para o ser humano a pequenez dele, que o ser humano, na verdade, ele precisa evoluir para sobreviver e que existe uma seleção natural dentro dessa sobrevivência. E o terceiro homem que eu vejo que muito influenciou nessa negação da necessidade de Deus foi um homem chamado, eu não sei falar direito o nome dele, Sigmund Freud, que basicamente ele veio explicar até através de uma teoria chamada psicanálise, ele era um psiquiatra neurologista, ele veio explicar que as emoções, os impulsos e as crenças,
elas estão muito relacionadas a um inconsciente que a gente tem. E o que ele necessariamente, entre aspas, desconstrói? Que o teu modo e o meu modo de agir muito pouco tem a ver com a sua capacidade cognitiva, que existe muita coisa dentro da sua mente que você nem conhece, que determina o seu jeito de ser, de viver e até de existir. Você pode ter um olhar positivo ou negativo, depende. A ciência, ela tem sim o seu ponto positivo. E se não fosse a ciência e o estudo, talvez estaríamos sem a Reforma Protestante, que foi aquela que nos abriu a mente para entender que a Bíblia ela é passível de se interpretar ela do jeito que você bem entende, que conforme a minha conveniência eu posso fazer a leitura dela. E quando Martinho Lutero fez a tradução do latim para o alemão, isso começou a abrir a mente do ser humano. E você hoje é presbiteriano independente justamente porque houve a reforma, porque alguém um dia questionou alguma coisa. O apóstolo Pedro, é interessante porque eles estão vivendo o momento do Pentecostes, e eles estão vivendo aquele momento, eu não diria de emoção, mas um momento de transformação genuína. E a primeira oportunidade que ele tem de falar, ele se levanta e ele diz: aquele Deus, aquele homem, aquele servo que vocês negaram. Aquele homem que, quando Pilatos pediu Jesus ou Barrabás, vocês preferiram soltar um assassino ao invés dele. É esse servo de Deus que nós estamos falando no Pentecostes. O que foi, então, negar Jesus naquele tempo, no tempo cronológico de Jesus? A não aceitação de Jesus como Deus. Percebe-se que o movimento da história, aquilo que eu conto para vocês, é claro que os 3 homens das ciências que eu falei vieram bem depois de Jesus, estão nos últimos 400 anos da nossa história, mas percebe-se que a natureza humana de tentar ser Deus, ou se ele não consegue ser Deus, ele tentar negar Deus, ele está presente na história toda da humanidade, muito por uma questão de disputa de poder. E o que é negar a Deus nos nossos dias? A gente pode dizer que aquele que nega a Deus é o ateu, ou que não crê na existência de Deus, e sim, tem uma lógica coerente em a gente entender que realmente a negação suprema de Deus está no ateu, porque, por assim dizer, ele não aceita que existe um ser sobrenatural, todo-poderoso, que tem poder sobre a sua criação. Negar a Deus nos nossos dias não é você não estar na igreja. Negar a Deus nos nossos dias não é você não cultuar a Deus. Negar a Deus nos nossos dias não é você optar por não estar presente como comunidade, não como corpo físico, porque isso aqui a gente sabe que não é possível hoje. Negar a Deus nos nossos dias não é os rituais litúrgicos que você faz. Não é a ida na escola bíblica dominical. Não é os ritos determinados pela religião, seja ela qualquer. A negação de Deus, enquanto cristãos, se dá em você não conseguir aceitar o seu próximo. A negação de Deus está em você não saber que existe um espírito em você que deveria te induzir a seguir os passos de Jesus. Deus continua sendo negado todas as vezes que nós não conseguimos perdoar.
Deus continua sendo negado todas as vezes que o meu orgulho está acima das demais coisas. Deus continua sendo negado todas as vezes que você, em prol do seu bem próprio, em prol daquilo que você acredita, tira de lado as crenças e os ensinamentos de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que às vezes a concepção atual do Espírito Santo sobre nós, sobre o derramado do Espírito Santo, ela se dá sempre numa situação de, como que eu posso dizer, uma questão de coisas sobrenaturais, o falar em línguas, o poder da cura, o poder do sobrenatural, que nós muitas vezes temos a fé tão pequena que precisamos ver essas situações para acreditar, mas não é disso que eu estou falando. Desculpa. A negação de Deus, ela se dá toda vez que você, em prol dos teus desejos pessoais, em prol da tua ideologia, em prol daquilo que você aprendeu que é certo, e a gente não sabe se é certo ou não, você abdica, você nega os ensinamentos básicos do cristianismo e opta por seguir coisas que o mundo te colocou. E é interessante que o apóstolo Pedro vivencia isso já dentro do Pentecostes. Então é normal, e eu digo para você, é normal você ter pessoas que optam por orar, por buscar, por querer Jesus Cristo, e isso vem através do derramado do Espírito Santo na vida dela, e você tem uma outra ala de pessoas que optam por negarem essa existência, e optam por seguirem aquilo que ela entende que é correto. E o que seria, então, a descida do Espírito Santo para os nossos dias? E qual a relevância disso tudo para hoje? Quanto tempo a gente tem, né, Roberto? Qual é a relevância de tudo isso para os nossos dias? Nós, presbiterianos independentes, nós temos muita dificuldade com esse negócio de Espírito Santo, né? Nós somos muito cautelosos, isso é bom, mas por outro lado a gente se torna muito frio. Porque dá a impressão para nós, presbiterianos independentes, que tudo aquilo que envolve emoção é só emoção. E que Deus não emociona, que Deus é racional. Nós somos muito influenciados ainda. Mas eu queria dizer para você que a profunda espiritualidade, a profunda intimidade com Deus, ela se dá no quebrantamento. Ela se dá num coração que se ajoelha. Ela se dá na pessoa que abaixa a fronte. Ela se dá na pessoa que fala: eu quero me sacrificar por algo a mais. A gente já falou isso um pouquinho hoje, mas nós estamos vivendo um momento de mudança. A descida do Espírito Santo, a Páscoa cristã, foi um momento de mudança muito grande na humanidade. E atualmente nós estamos vivendo, claro que não na mesma intensidade, mas um momento muito diferente da igreja. A igreja que sempre prezou pelo aconchego, pela comunhão, pelo estar perto, pelo tocar-se, pelo abraçar, pelo beijar, pelo compreender, pelo estar dentro da casa do outro, de repente ela se vê totalmente prisioneira de não se fazer isso. Talvez de repente você perceba que pode assistir televisão e pode assistir um culto pela TV, e talvez você pense que é até normal, porque é bem mais confortável você estar no sofá da tua casa aí participando do culto comigo. Dentro de casa você não precisa se comportar como eu, o Roberto, o Eduardo e o Lucas estamos comportados aqui.
Dentro da sua casa você não precisa fechar o olho. Dentro da sua casa você não precisa abraçar e tocar e apertar. E talvez, de repente, você ache que talvez a igreja não é tão necessária assim, porque a gente tem agora inúmeros e inúmeros pastores colocando pregações todos os dias na internet, que você pode escolher aquele que melhor fala as tuas intenções e os teus entendimentos do que é certo. E talvez a gente esteja muito confortável na forma como a gente está. O que eu queria concluir aqui com vocês e finalizar é de que a vinda do Espírito Santo, ela traz uma mudança e nós precisamos de mais Pedros. Eu quero te desafiar a ser um Pedro. O Pedro é aquele homem que tinham pessoas sendo batizadas no Espírito aqui e tinham pessoas questionando esses batismos no Espírito do lado de cá. Ele se levanta para dizer: não neguem o nome do Senhor, se convertam, peçam perdão dos seus pecados. Só assim Deus vai ter misericórdia de vocês. Eu quero te dizer, meu irmão, e te desafiar a uma mudança dentro da Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. Aqui é o lugar aonde a vida ganha significado. Se você já se questionou algum dia sobre o significado da sua vida, eu quero te dizer, aqui é o lugar aonde a vida ganha significado. Você não vai encontrar isso na ciência, você não vai encontrar isso no teu meio social, você não vai encontrar isso no teu trabalho. Mas você vai encontrar nas palavras de Jesus Cristo, você vai encontrar no abrir o teu coração para que o Espírito Santo haja na sua vida. A nossa igreja precisa mudar também. Ela precisa acompanhar as mudanças dos tempos atuais. E eu quero te convidar a refletir. A que nós consigamos reaprender a nos cuidar, que nós consigamos reaprender a nos importar verdadeiramente, que nós aprendamos a trazer à memória sempre aquilo que Jesus faria. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que feche os seus olhos e ore comigo mais uma vez. Pai Celeste, nós queremos te agradecer por mais esse culto. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Quero te pedir, Deus, que o Senhor levante mais Pedros da nossa igreja. Quero te pedir, Deus, que esse momento de isolamento social, de cada um estar na sua casa, ó Pai, sirva para nós entendermos, ó Pai, as tuas vontades para nós como igreja. E eu te peço, Deus, que esse mesmo derramado Espírito que houve aqui em Atos, ó Pai, ele seja uma verdade dentro da nossa igreja. Que a nossa igreja, ó Pai, ela seja guiada pelo Espírito Santo do Senhor, pela mensagem de Jesus Cristo, pelos pensamentos e pelo jeito de Jesus conduzir a vida com seus apóstolos, Pai. Não deixe, ó Pai, que situações adversas, ó Pai, impeçam que nós encontremos um propósito dentro dessa igreja. Que Teu Espírito Santo venha nos trazer, ó Pai, engajamento, venha nos trazer motivação, para que a gente entenda qual é a nossa real missão, ó Pai, e o que estamos fazendo aqui. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor traga o derramado do Teu Espírito nos nossos corações. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com você, meu irmão, agora, pedindo que você, junto comigo, interceda a Deus pela bênção dEle. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, esteja com você aí na tua casa, com a tua família. Estejam com todas as pessoas que professam Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.
Quero te convidar a louvar o Senhor mais uma vez.